ação movida pela jornalista Patrícia Campos Melo contra o presidente Jair Bolsonaro. Decisão que saiu agora pela manhã. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a condenação do presidente Jair Bolsonaro e aumentar a indenização a ser paga por ele por ofender a honra da jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. O placar final ficou em 4-1 a favor da jornalista e o aumento também da indenização. Era de R$20 mil, passou para R$35 mil. A gente lembra, inclusive, da fala do presidente Jair Bolsonaro, quando ele diz que a jornalista quer dar um furo. E aí ele fala em tom de piada, ali não explica, né, para as pessoas, e ele fala que quer dar um furo. E foi condenado justamente por fazer essa insinuação sexual contra a Patrícia. Isso aconteceu em fevereiro de 2020, ele utilizando esse termo para se referir ao corpo da repórter. A jornalista já se pronunciou nas redes sociais, inclusive estava vendo aqui o tweet dela agora há pouquinho, ela falando a respeito disso. Deixa eu até pegar aqui para a gente falar sobre o tweet da Patrícia, falando justamente sobre isso, de que ela foi vitoriosa, comemorou pelas redes sociais essa vitória na justiça. Coloca aqui para mim, por favor. Tá aqui, deixa eu ver. Ganhamos por 4-1. O TJ de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender, usando insinuação sexual, uma jornalista. Uma vitória de todas nós mulheres. Agradeço a brilhante Thaís Gasparian, que é a advogada dela, e a todos vocês pela mobilização. Sem vocês não seria possível. Para entender do ponto de vista jurídico, o que isso representa? Porque é muito interessante, a Patrícia desde o começo falou, eu vou entrar com processo, né? E justamente por ter um resultado para a imprensa e um recado em relação a isso. Como é que você analisa, Isabela, essa decisão agora 4-1? Bom, primeiro de tudo eu quero comemorar a vitória da Patrícia junto com ela tem mais é que celebrar mesmo. Ela estava com uma advogada excelente, a Thaís Gasparian, não poderia pensar numa representação melhor para casos envolvendo liberdade de expressão e imprensa do que a Thaís. E eu vejo esse caso como uma grande conquista, evidentemente, porque a gente tem agora, né, o principal, o maior tribunal de justiça do Brasil e também o maior tribunal de justiça da América Latina condenando um presidente por um comportamento misógino, né, por uma prática misógina de insinuações sexuais contra o trabalho de uma mulher. A Patrícia, ela é uma trabalhadora que teve a sua honra ofendida, a sua competência ofendida pelo chefe maior da nação. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa condenação, que a gente esteja falando de misoginia no judiciário brasileiro. A gente ainda não tem uma lei específica para a proibição de discursos ofensivos contra a mulher na esfera pública, a gente não tem uma proteção de gênero fora do ambiente doméstico, que é a Lei Maria da Penha. Então, isso dá indícios de que a gente vai caminhar para a construção de uma proteção legislativa específica para as mulheres que ocupam o espaço público, seja no trabalho, seja na política, seja em qualquer espaço que a gente estiver. E quanto à indenização, eu também ia fazer esse comentário nesse paralelo que a Marilis traz, a própria legislação brasileira, ao contrário, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, que a gente vê aquelas indenizações milionárias, né, as indenizações punitivas, no Brasil isso não é possível. Né? Então, a gente fica mesmo numa limitação que não acua os agressores. Então, é algo assim que a gente precisa repensar, porque R$35 mil para o Jair Bolsonaro, que está gastando aí milhões por mês num cartão corporativo, é um jantar. Quer dizer, a gente supõe que é um jantar porque está tudo sob sigilo, né? Mas é um valor irrisório, considerando a posição que ele está. Então, isso não serve para coibir novas condutas. A gente tem que ter indenizações que coíbam tanto novas condutas da pessoa condenada, quanto que impactem a percepção pública. Opa, peraí. Se eu falar isso aqui no Twitter, eu posso receber uma punição de ter que pagar R$200 mil, ter bens penhorados, contas bloqueadas, né? Então, a gente precisa ter uma alteração, sim, desse entendimento, mas dentro do nosso cenário legislativo atual, isso está em conformidade, embora a gente possa questionar a justiça desse cenário, né?